Gostaria que vocês abrissem sua Bíblia em Marcos capítulo 4, verso 35 ao verso 41. Eu estou muito motivado com a palavra que Deus me deu. E é interessante que a gente lê os três evangelhos, né? Os três primeiros evangelhos, que são sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, retrata, né, sobre essa passagem. Mas, sabe, como que é a palavra de Deus, né? Ela vai falar com você de uma forma totalmente diferente. Ela fala de uma forma diferente ao teu coração. Eu creio, né, em nome de Jesus, que não vai ser diferente hoje. Quem crê junto comigo aqui? Amém? Então, pela fé, né, que há na palavra de Deus, vocês abrem o teu coração, abre a tua mente para ouvir e ser ministrado pelo Espírito Santo, aquilo que Ele já tem preparado para você nesta noite, beleza? Vamos lá, Evangelho de Marcos 4, verso 35 a 41, diz assim: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali e subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. 37. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebatavam com tanta força em cima do barco que eles estavam e ficaram cheios de água. 38. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça na almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa? Ou seja, não está vendo, não observando isso? Então ele se levantou e falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este, que manda até no vento e nas ondas? Pai, te damos graça por essa palavra. Como ela é rica, Pai. A tua palavra, ela é rica. A tua palavra, conforme diz o Hebreus, é viva e eficaz, é mais cortante do que espada de dois gumes, que consegue penetrar até a divisão da alma e do espírito. E assim, Deus, a tua palavra tem trazido para a gente uma experiência, uma expectativa extraordinária a cada momento, a cada segundo de nossas vidas. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor tem dado através da tua palavra a este lugar. Eu te peço que o Senhor, através do teu Espírito Santo, vai firmando, Deus, essa palavra nos corações, vai firmando essa palavra nos corações daquelas pessoas que se encontram em casa nos acompanhando. Que o teu Espírito Santo começa a trabalhar em cima dessa palavra os corações nesse lugar. O teu Espírito Santo começa a agir através dessa palavra nos corações aqui presentes, e assim realiza a tua vontade e o teu querer para tudo sempre. Te louvamos em Cristo Jesus, assim nós fazemos. Amém, amém. Gente, eu olho esse texto, eu fico assim, fico nem criança quando recebe um presente. De fato, já reli esse texto, principalmente nesse evangelho. Gosto muito do evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, mas há pontos que acabam me chamando a atenção. Há pontos em cima de alguns textos, né? Principalmente esse, que às vezes um detalhe que lá atrás eu não consegui, né, acompanhar ou entender, ou quem sabe também não foi da permissão do Espírito Santo de Deus, me fez, né, ter aquela clareza, me fez tornar claro naquela leitura ou nessa leitura. Interessante que a palavra ela nos envolve, a palavra ela vai nos completando, a palavra ela vai nos envolvendo a cada dia, a cada momento.
e vai testificando no nosso espírito que somos pessoas, que somos gente, que somos dependentes desse mesmo espírito, que somos dependentes dessa mesma palavra, que somos servos, que somos fiéis, que somos chamados por aquele pelo qual um dia morreu e hoje ressuscitou, está à destra de Deus, intercede por mim e por você. Amém? Quem pode dar um glória a Deus nesse lugar? Aleluia. É interessante que nesse texto está falando que houve um medo, não tinha uma expectativa mediante aquilo pelo qual aconteceu naquele lugar, porque o mar, essa parte pelo qual eles estavam navegando, eles estavam atravessando, estava aparentemente o quê? Calma. Eles olharam e viram, há uma possibilidade sim de passar por aqui. Eles olharam e viram que há uma possibilidade de atravessar esse lugar sem medo. Mas a gente vai pegar um pouco a geografia, aprendi um pouquinho, trouxe para conhecimento, porque da geografia, do clima dessa região, é interessante. Olha um detalhe, esse lago de águas frescas do norte da Palestina, era em forma de coração, com cerca de 20 quilômetros de comprimento, por 13 quilômetros de largura, mais ou menos 200 a 210 metros, abaixo do nível do mar Mediterrâneo, com montanhas margeando. A maior parte do lago era sujeito a violentas tempestades por causa das fortes correntes de ar frio, que vinham do nível mais alto até o mais baixo. Caramba! Eu tenho falado com algumas pessoas que, meu irmão, me chama para qualquer passeio, menos de barco. Me chama para andar de jato, me chama para avião a mais de 10 mil pés de altura, conforme quando fui militar eu precisei, mas, pelo amor de Deus, me chama de barco. Uma vez fomos fazer um passeio, e Érica, fomos já para Paraty, Que saudade, meu irmão? Saudade daquele lugar, muito bom, Quem conhece aqui é um lugar extraordinário. Então fizemos lá o nosso pacote, de viagem, e dentro do pacote tinha, o passeio de escuna. É escuna, Érica? É escuna. Eu já cocei a cabeça, eu falei, gente, ai. E nessa época, a gente não sabia, mas a Érica já estava grávida, meu pai, ela caiu no mar, eu preocupado. Aí a gente começamos a jogar um monte de miolinho de pão, próximo à Érica e uma pessoa que estava com a gente, uma amiga, e os peixinhos vinham próximo, a gente tirava foto e tal. Mas e aí, meu amor, tudo bem aí? Tudo bem, Luiz? Beleza, deixa eu aqui, Deixa eu aqui. E o medo, aquele barco, aquele, escuna, não me lembro, começava a balançar e eu segurava aqui assim, Jesus, cuida de mim. Jesus. Ai, meu pai, está próximo a tua volta? Não, mas... Ele ia, aí chegava uma ilha, a gente fica tão naquela expectativa, está chegando terra seca, e a gente está ali, mas o medo de chegar logo, eu sair daquilo ali, curtir a terra seca, agradecer a Deus, porque, e é o medo, eu tenho medo, Há anos e anos atrás eu perdi um primo afogado, e com isso aquele medo de, não pode virar, pode acontecer, Gente, imagina pastor Luiz dentro desse barco. Meu Jesus, abre um parênteses, você não se escandaliza não, eu xingava Jesus. Para que o senhor veio para essa região, sabendo que isso aqui é perigoso? Mas ele poderia falar para mim, não, mas, poxa, aí, estava calmo. Do nada o tempo mudou, do nada veio o remoto, do nada aconteceu as coisas, mas eu sabia que isso aqui a qualquer momento ia virar, ia mudar o tempo. Para que essa direção? Para que esse caminho? Ou seja, volta sozinho ou com os demais, porque eu fico. Manda alguma coisa me pegar, ou sei lá, joga uma corda bem grande, ou um helicóptero, sei lá, chama o exército, mas eu não vou atravessar com o senhor não. Mas medo. E gente, e aquelas pessoas, que andavam com Jesus, que eram os próprios discípulos, é tudo experiente em pesca.
Os caras tinham pós-graduação em pesca. Os caras tinham conhecimento do mar, tinham conhecimento da região onde tinha mais peixe. Os caras tinham a questão da geografia toda que estava sobre aquele rio, aquele lago. Mas teve um momento que as coisas começaram a balançar tão forte. Teve um momento que o medo abateu sobre eles de uma tal forma. E o interessante que me chama muita atenção, que Jesus não estava nem aí. Jesus não estava nem aí pelo desespero. Jesus não estava nem aí pelo medo. Jesus não estava nem aí pela crise que os discípulos estavam ali naquele barco. E simplesmente eu posso imaginar ele deitado, né? Não sei se eu vou fazer aqui assim. Ele, né? A cabeça encostada, um travesseiro, conforme diz o texto. E ele olhava o rabinho de olho. Ele olhava de novo, o mar envolto, o mar, a tempestade, eles gritando, ele olhava de rabinho de olho. Não aprenderam nada comigo. Eu imagino Jesus olhando aquela situação e falando: gente, vocês estão comigo, mas não estão aprendendo nada comigo. Porque tem coisas na nossa vida, por algum momento, vai ocorrer aquele desespero. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo sim. Por mais fé que eu tenha, por mais resistência na palavra, por mais vontade de buscar entender a grandeza e as maravilhas de Deus, mas eu sou gente, somos gente. A qualquer momento nós vamos ter medo. Mas o medo, pelo conhecimento que nós temos da palavra de um Deus que supera o medo, supera as circunstâncias, não deveria permanecer na minha vida e na sua vida. Diga-se de passagem, quanta gente com medo, quanta gente em tratamento, quanta gente com medo de sair de casa, com medo de vir ao encontro, com medo de trabalhar, com medo de tantas outras coisas. É fato. Nós vivemos um momento assim crítico, um momento de espanto, um momento pelo qual eu, com toda a idade que eu tenho, nós nunca vimos, eu propriamente, nunca vi uma situação como essa no mundo. A gente olha para um lado gente doente, olha para o outro gente doente. Eu como visitador, eu falo assim: papai, eu não quero mais visitar a gente acamada. Eu tenho profetizado isso, eu tenho falado isso. Eu não quero ir em hospital visitar gente conhecida. É a dor que o pastor Luiz tem quando vai visitar alguém acamado, alguém que está numa situação. Porque é brother, é gente que eu amo, gente que eu tenho um carinho muito grande. É triste demais, é muito triste. Eu e Érica ficamos tristes, conforme estamos pela situação do nosso irmão Ronaldo. Mas eu creio que o Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Eu creio, em Filipenses 4, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Eu creio que o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, pode fazer coisas infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou imaginamos, porque o seu poder tem operado em nossas vidas. Eu creio que a tua vida pode ser transformada pelo poder que é nessa palavra. Quem crê junto comigo? Eu creio que a tua família pode ser alcançada pelo poder que é nessa palavra. Quem crê comigo? Eu creio que o impossível pode se tornar possível na tua vida pelo poder que é na... Aplauda o Senhor, glorifica Ele, exalta Ele, porque Ele é dono de todas as coisas, porque dEle, por Ele e para Ele todas as coisas foram criadas. Tudo existe por causa dEle. Profundidade da riqueza e sabedoria e conhecimento. Quem conheceu os planos de Deus, ou quem teve o conhecimento desse Deus. Mas nós, como somos homens e mulheres espirituais, buscamos muito mais daquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, os nossos olhos vão muito mais além, passa pelo esse primeiro céu, alcança um pouco o segundo céu, mas é passageiro, mas o nosso olhar no espiritual vai até o terceiro céu e alcança o trono de Deus.
e mexe com o coração de Deus e chama a atenção de Deus para as nossas necessidades e dificuldades. Mestre, estamos afundando, o negócio está feio, vamos naufragar. Acorda, meu irmão, você é o cara, você é o nosso líder, você não deveria estar dormindo. E Jesus está lá rindo. Jesus está lá, não aprenderam nada comigo. Mestre, o negócio está difícil. Jesus está pensando, gente, eles são experientes em pesca, eles vivem no mar, mas por que esse desespero? Por quê? Porque muitas das vezes, por mais experiente, por mais qualificado que sejamos, mas mesmo assim, temos uma total, ou precisamos ter uma total dependência desse Deus. Quem é você, pastor Luiz? Sou servo. Sou teólogo? Não, não sou servo. Eu sou daqui da igreja Nova Vida de Bangu, sou pastor auxiliar? Não, sou servo. Todo dia eu estou dependendo de Cristo. Todo dia eu estou me rendendo diante de Cristo. Se nada aconteceu hoje, se nada deu certo, eu creio pelo poder que é na palavra, que amanhã, na segunda-feira, Deus tem preparado coisas boas e melhores. Pastor, eu estou orado, não aconteceu, a gente tem intercedido pelaquela causa, não aconteceu nada de positivo. Mas eu creio que no poder que é na palavra, amanhã Deus está preparando algo novo, algo extraordinário para mim e para a sua vida. Temos que entender o propósito de Deus. Precisamos entender qual é a direção que Deus tem nos dado. E quando vêm as crises, quando as crises chegam, é quando não compreendemos aquilo que Deus quer, mas aquilo que eu acho que tem que ser. E quando eu entendo aquilo que eu quero e aquilo que precisa ser feito, eu estou dizendo, Senhor, eu não preciso mais da tua intervenção, eu não preciso mais do teu agir, eu não preciso mais dos teus milagres, eu não preciso mais das tuas curas divinas, eu não preciso mais do Senhor, porque eu estou dando um rumo à minha vida, eu sei o que é melhor para a minha vida. Mas quando nós trazemos cada vez mais o agir de Deus, a autoridade de Deus para mim e para a sua vida, nós estamos declarando, Pai, eis-me aqui, realiza aquilo que Tu queres. Quando eu trago a presença e a autoridade de Deus para a minha vida a cada dia, isso é a cada dia. Amanhã, hoje eu estou aqui buscando, hoje eu estou aqui falando, hoje eu estou aqui recebendo, amanhã eu não vou fazer, terça eu não vou fazer, terça eu faço porque é PG, quarta eu não faço, quinta eu faço que é culto, sexta eu não faço, sábado eu não faço, aí domingo novamente o encontro. Não, é todo dia. É todo dia se render a esse Deus. É todo dia ser dependente desse Deus. É todo dia entender as maravilhas e a grandeza desse mesmo Deus. É necessário entregar os problemas para a pessoa certa. Repete após mim. É necessário entregar os problemas para a pessoa certa. Em quem você tem colocado os seus problemas? Ou entregando? A palavra de Deus diz ali em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Para quem você está colocando? Para quem você está falando? Para quem você está entregando os seus problemas? Tem uma música, né, Pete, que diz: vou deixar meus problemas para Deus. Entregar meus problemas para Deus. Poder da oração. Eu creio no poder da oração. Glorifica a Deus, amados, nesse lugar. Aleluia. Eu creio, Pai. Eu creio.
precisa ser restaurada, a minha fé. A minha fé precisa ser restaurada. Quem sabe a tua fé está precisando ser restaurada. Quem sabe tem gente aqui cansada. Gente aqui essa noite desanimada. Gente decepcionada. Gente aqui querendo abandonar tudo. Quem sabe? Mas Deus trouxe você aqui, esse lugar, para que a sua fé venha a ser restaurada. O Espírito Santo de Deus te conduziu até aqui. Por mais que você não queria estar, por mais que você não queria vir, para ouvir uma palavra como essa, para ser ministrado. Mas eu creio que o Espírito Santo está falando no teu coração. E pelo poder que é nessa palavra, Ele vai restaurar a tua fé. Vai colocar a tua fé em evidência dentro de você. Porque podemos todas as coisas. Levanta as tuas mãos e declara: eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas, porque o Senhor tem me fortalecido. Aleluia. Você pode estar passando por uma forte tempestade, mas Jesus sabe onde você vai chegar. Eu gosto muito desses salmos, amo esses salmos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do teu nome. Verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, a tua vara e teu cajado. Vamos corrigir algo aqui. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Se tornou muito evidente na caminhada de Jesus, se tornou concreta essas palavras. A palavra de Deus diz ali em Salmos 23, 1, que Ele é o nosso pastor e nada há de nos faltar. Mas o que Ele falou que não ia faltar? Quem pode me dizer aí? Vamos lá? Ele falou que nada é nada. Vamos lá. O que não vai faltar? Mediante a nossa consciência. Não vai nos faltar paz, não vai nos faltar amor, não vai nos faltar dinheiro, não vai nos faltar bênçãos, não vai nos faltar, o alimento de cada dia, não vai nos faltar essa luz, esse ar pelo qual, tem nos abençoado, Quem é abençoado por esse ar? Amém? Mas ele fala nada. Ele está dizendo aqui, nada nos faltará. Nada é? Vamos num coral só. Nada é? Nada. Mas vamos lá. Não só coisas boas, mas também coisas ruins. Não vai nos faltar também as adversidades, tribulações, momentos difíceis, momento de dor, momento de choro. Mas em tudo Ele é o nosso, e nada há de nos faltar. Esse é o nosso pastor. Aqui ratifica essa palavra, porque antes Ele era um pastor bom. Ele era um amigo, era um parceiro. Lá no terremoto, na tempestade, ele já não era tão bom. Porque olha o que diz o texto, me acompanha aí. Vamos lá, volta lá na palavra. Começou a soprar, o verso 37, de repente começou a soprar um vento muito forte. As ondas arrebatavam com tanta força. 38, Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça na almofada. Então os discípulos o acordaram, e disseram, ou seja, a mente dos discípulos, o cara deixou a gente no perigo, não está nem aí, está lá Jesus lá dormindo, e a gente está aqui com um medo, um desespero, o cara com uma tranquilidade, meu irmão. Precisamos entender. Quem sabe, o pastor Luiz, preciso entrar numa escola de milagres de novo.
pelo qual esses mesmos discípulos, né, tiveram uma caminhada de milagres com ele. E aqui eles não estavam entendendo o propósito pelo qual eles tinham já como caminhada com Cristo. Vamos lá. A multiplicação dos pães e peixes. Multidão de gente. Gente a sumir de vista. E aí, de repente, passa um molequinho ali, indo para a escola, com algum lanche. E aí, é esse cara aqui que vai dar direção para o milagre. O que ele faz? Ele pega o lanchinho daquele moleque, começa a repartir. A palavra de Deus diz que ele vai repartindo, vai se multiplicando. Gente, eu queria entender certas coisas da Bíblia, né? Esses milagres. O pão aqui, ele partiu o pão, entregava, os discípulos acompanhavam a mão dele, entregando alguém juntamente, né? Com o peixe. Quando os discípulos voltavam os olhos para a mão de Jesus, o pão estava normal. De novo ele partia, entregava, o pão voltava normal, pegava e entregava. Milagres. E eles estavam o quê? Vendo. Eles estavam acompanhando os milagres acontecerem. Escola de milagres. Escola de milagres. Vamos lá. Lázaro, quantos dias? 4. Mete a mão não. Não se mete nisso não, Jesus. O negócio está até cheirando mal. Não. Vocês não estão aprendendo? Estão aqui para aprender? Vocês vão continuar aprendendo comigo. Vai lá, remove a pedra. Remover a pedra. Jesus profetizou sobre Lázaro, para que ele venha sair daquele lugar. E o que aconteceu? A palavra de Deus diz que aquele homem atado saiu daquele túnel. Eles pasmos, não só eles, mas como todas aquelas pessoas, pasmos, glorificava a Cristo, o Filho de Deus. Escola de milagres. Tem tantas outras. Jesus curou a mulher psicologicamente. Ali em João capítulo 9, em capítulo 3, ele reconstruiu uma religiosidade na vida de Nicodemos, príncipe dos judeus. A palavra de Deus diz que ele foi ter noite com Cristo, escondido, porque não podia ser visto. E Jesus olha para ele e fala assim: você tem que nascer de novo, senão você não pode herdar o reino de Deus. E ele diz: eu posso voltar para o ventre da minha mãe pela segunda vez? Não. E no verso 6 ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Já no verso 7 ele continua dizendo: o vento sopra de um lado e para outro, você não vê, mas você sente. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E ele começa a compreender que o que ele buscava, que o que ele tinha, os diplomas que ele tinha na parede pendurado, não valia nada mediante a palavra profetizada sobre o teu coração, sobre o seu coração. Esse mesmo Nicodemos, junto com José de Arimateia, lá na sua crucificação, após morte, foram os dois que prepararam o corpo de Cristo, ataram a ele e conduziram ele até o sepulcro. Olha o efeito de uma palavra, ali em João capítulo 3, depois de tantos dias aconteceu a transformação. Aliás, a transformação já aconteceu mediante a palavra ministrada a Nicodemos. E a palavra diz lá no início, no capítulo 3 do Evangelho de João, que ele era príncipe dos judeus. Faltaria tempo para poder falar sobre ele aqui para vocês. Mas precisamos entender a profundidade. Precisamos entender o propósito de Deus. Não é só aquilo que eu enxergo, é muito maior e melhor. Não é só eu chegar, o Irã está com uma dor de cabeça, orar por ele, aquela dor de cabeça passar. Somos igrejas, somos atalaia aqui nessa terra. Quem concorda comigo? Atalaia, a palavra atalaia é guerreiros, valentes. Somos a extensão de Israel para o mundo. E aí, está o Irã aqui, está sentindo uma dor de cabeça. Vai eu e Pete lá, vamos orar pelo Irã. Oramos pelo Irã. A dor de cabeça do Irã passou. Isso é uma cura divina. Mas, repreendo em nome de Jesus, né? Mas há uma situação mais grave, uma enfermidade mais grave. O mesmo, eu e Pete, vamos estar orando, intercedendo sobre o Irã. A intercessão
é diferente do que orar. É eu buscar, interceder por alguém, colocar alguém diante do reino de Deus, colocar alguém diante de Deus, entregar alguém diante de Deus e pedir por esse alguém, pagar um preço por esse alguém, estar na brecha por esse alguém. Eu e o Pete vamos interceder pela vida do Irã, vamos estar entregando ele diante de Deus, para que o Espírito Santo venha tocar, restaurar, edificar, curar. Mediante a minha fé e a fé do meu amigo Pete, Irã é curado. Isso é o quê? Milagres. Milagres é aquilo que nossos olhos não conseguem alcançar. Milagres é aquilo que meus olhos não conseguem, né? Poxa, aquilo vai acontecer, aquilo pode acontecer. Milagres é muito mais, muito além daquilo que eu penso, imagino, enxergo. Milagres. E Deus tem feito milagres no meio de nós. Vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. Eu nunca na vida alguém olhar, se direcionar ao vento e ao mar e pedir para poder acalmar. Eu nunca. Só Deus, só Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Cristo, que um dia morreu e ressuscitou e hoje está à destra de Deus intercedendo por nós. O vento contrário não é sinônimo da ausência de Deus. O vento não está indo a seu favor? Eu ficava pau quando eu suspendia a minha pipa por duas coisas. Acabava de suspender um maior sacrifício para colocar a pipa no alto. E vinha um abençoado e cortava a minha pipa. Era frustrante, meu irmão, era frustrante. Aquele trabalho de passar cerol, né? Cortava a mão direto com aquilo. Meu irmão era fera, apanhava pra caramba por causa disso, né? Porque todo dia tinha que chegar da escola, almoçar e tirar aquele cochilinho, né? Era lei isso aí, meu irmão. Ele dava tipo um dimbrezinho, ia lá quando via, estava lá no meio da rua soltando pipa. Aí minha mãe ia lá fora, pegava ele, dava uma chinelada, entra, né? Naquela época podia, né? Hoje em dia é lei, tem uma lei aí da palmada. Mas, cara, eu tinha essa dificuldade. E eles colocava dele no alto, cortava, voava, colocava outra, eu estava lá tentando. Aí tentava correr, que assim, a pipa caía para o lado, aí quebrava desmontava o cabresto, quebrava a vareta, e era horrível. Mas era um prazer muito grande. Mas era um momento que a gente tinha. Era um momento que a gente compartilhava, era um momento que a gente tinha como família, eu e ele, para estar soltando a pipa. Mas eu tinha muita pena, porque minha mãe batia com força. Pegava. Eu olhava assim para o tempo, falava assim, gente, acho que eu estou fazendo algo errado aqui. Para onde o vento está soprando? Poxa, se o vento está soprando para lá, como que eu quero, né, de bicar minha pipa para cá? Então, estou indo contra aquilo que, não. Ou seja, jamais eu vou estar conseguindo levantar minha pipa e aprumar a pipa. Tem uma palavra mais técnica. Ou seja, eu entendia que eu tinha que colocar a pipa onde o vento estava, né? A favor. Vento contrário não é sinônimo da ausência de Deus. A minha pipa não podia levantar. Pagava um preço por isso. Ficava muito chateado. Mas em tudo Deus me dava graça. Eu não ficava frustrado. Aliás, naquele momento, mas depois eu entendia que eu tinha que pegar a direção certa, o momento certo, para poder estar aprumando aquela pipa. O medo também não pode nos fazer pular do barco. Está enchendo, a água está entrando. Jesus, acorda. E eles tirando água, jogando para fora, pegando um balde, pegando, sei lá, aquelas cunhas e tentando tirar aquela água para fora do barco. Jesus, acorda. Jesus, pelo amor de Deus, ajuda a gente.
O barco vai virar, o barco vai afundar e a gente vai afundar junto. Com Jesus no barco, não tem tempestade, não tem nada que vai atrapalhar a minha e a sua fé. Aleluia. Vamos trazer Jesus para o barco. Vamos trazer Jesus para o barco. Deixar Jesus entrar nesse barco aí. Pastor Luiz, ele já teve algum tempo no barco. Mas traz ele de novo. Vamos trazer. Chama Jesus de novo para poder fazer parte dessa trajetória. Não rema sozinho. Não se desespere sozinho. Não entre em crise sozinho, mas chama Jesus para perto. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. Serei achado por Deus, porque esse mesmo Deus eu tenho buscado a cada dia. Serei tratado por esse Deus, porque eu tenho permitido meu coração ser aberto para receber algo novo desse Deus. E não há medo, não há trevas, não há barreiras, não há nada que venha impedir a ação desse Deus e os cuidados desse mesmo Deus na minha e na sua vida.